Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa próxima aula sobre modelo digital do terreno. Então, eu preciso que vocês abram o ArcGIS, né, e posteriormente abram o nosso projeto, né, que vai estar na área de trabalho de vocês, né? O que vai acontecer quando eu for abrir o projeto? Eu tenho aqui a nossa pasta modelo digital, né, e eu tenho aqui projetos. Quando eu abrir, quando eu for abrir esse arquivo, ele vai perder o caminho, né, dos níveis de informação dos layers que estavam no nosso projeto. Não se desesperem que tudo isso é muito simples de corrigir. É só você escolher algum layer desse, botão direito, data, e reparar, né, o data source, o caminho, né, desse arquivo. Então eu sei que está em base digital, vias, vou adicionar. O programa ele já vai reconhecer praticamente todos os demais arquivos. Tá? Então, sempre quando acontecer do arquivo ficar com um ponto de exclamação, é só você, por favor, com o botão direito, data e aqui, né, reparar o caminho do arquivo. Tá? Bom, a aula de hoje, o que nós iremos fazer? Foi gerado nas aulas passadas, né, a interpolação, né, a geração do modelo digital do terreno e uma série de arquivos derivados dele, né? Por exemplo, é um mapa de orientação de vertentes, que é isso que a gente está visualizando, declividade em graus, opa, a declividade em graus, em porcentagem, me perdoem, declividade em graus, né? A hipissometria propriamente dita, e esse arquivo aqui por baixo que é o de sombreamento. Hoje, o que eu preciso de vocês, né, que vocês façam? Nós vamos delimitar um imóvel, né, por meio de algumas coordenadas, e vocês vão extrair essas informações para dentro do imóvel, né? Porque eu preciso saber questões características, por exemplo, de altitude desse imóvel, declividade, basicamente, orientação, né? Saber o quanto que dentro desse imóvel possui de declividade média, mínima, máxima. Né? Então, procedimento agora, pessoal, por favor, salve o projeto de vocês. Vocês vão ter que clicar aqui, né, no catalog, caso essa aba não esteja aqui, é só clicar aqui no meio, ela vai surgir aqui para vocês. Nós vamos procurar o desktop, né, a área de trabalho, né, caso não exista, de novo no computador de vocês, aqui em Folder Connections, tá? Eu preciso que vocês cliquem aqui e somente no desktop e OK, tá? Então ela vai surgir aqui ao lado o atalho que nós criamos. Vocês vão em modelo digital, em base digital, né? Vocês têm essa folhinha 1113 também, eu imagino. Vocês podem fazer fora dela, tá? Não faz parte da folha propriamente dita. Somente em base digital, botão direito, New, e aqui no caso New Shapefile. O que vocês vão fazer? Nós vamos criar um novo arquivo, tá? Um arquivo do nosso imóvel. Ele vai ser do tipo, né, de polígono. Vocês vão, por favor, adicionar as, a projeção e o sistema de coordenada. Nesse caso, Projected Coordinate System, eu vou fazer todo o caminho para vocês de novo. Né? UTM, South America e Sirgas 2000, zona 22S. Ok, então, imóvel, polígono, muito importante, por favor selecione polígono, tá? E ok. E vai surgir aqui para vocês já no Table of Contents aqui ao lado. Como vocês podem perceber, não existe ver o imóvel, né? O arquivo ele vem em branco, obviamente, porque nós temos que criar essas coordenadas. Nós vamos clicar com o botão direito nele, Edit, né? Start Editing, ou seja, vamos começar a editar, Start Editing. Ele vai abrir essa barra aqui para vocês de edição, tá? Ok. Bom,
Eu sei, alguém me fez um levantamento topográfico, né, desse imóvel e me passou as coordenadas, ok? Dos principais, dos vértices desse imóvel. Então, as coordenadas são essas daqui, ó, tá? Essas são as coordenadas dos vértices. Esse imóvel é relativamente simples, tem apenas 6 vértices, e essas as coordenadas UTM que nos foram repassadas, tá? Então, o que eu preciso que vocês executem? Que vocês aqui nessa barra de edição, tem uma última barra aqui chamada Create Features, tá? Vocês vão clicar aqui, ele vai habilitar aqui para vocês, ó, essa barra. Vocês podem, por favor, adicioná-la aqui ao lado também. Vocês vão selecionar o imóvel, né? Essa barra vocês puxem para cima, por favor, tá? Eu posso construir, né, polígonos, posso construir, né, um polígono irregular, que é o que nós vamos executar, um retângulo, um círculo e uma elipse, tá? Além de ter a possibilidade do freehand, autocomplete, né, polygon e autocomplete freehand. Ok, mas nesse momento nós vamos utilizar esse aqui, ó, polígono. E o que vocês vão executar? Vocês vão clicar com o botão direito e eu tenho aqui, ó, essa opção, né, de inserir um vértice, né, um ponto, né, baseado em coordenadas. Então nós vamos clicar aqui. Eu sugiro essas duas coordenadas aqui para vocês. Vocês podem deixar aqui em metros, tá? Então, de novo, eu vou deixar essa imagem aqui para vocês. Vocês, por favor, pausem o vídeo, né? Para lançar esses pontos. Eu vou mostrar como é que faz o primeiro. Na verdade, os 6, tá? Solicito a coordenada, colo ela. E aí simplesmente dá um Enter, tá? Ele já lançou para vocês um ponto, tá? Ali no lá, tá? Então, segundo ponto, eu vou simplesmente botão direito de novo e aqui, né, com absoluto, tá? As coordenadas absolutas. Vou fazer rapidamente aqui x, y, enter de novo. E assim vocês vão construindo, tá, o polígono. Outro enter. Agora já começa a ter a cara realmente de um polígono. Vértice 4. Outro enter. Esse aqui é rapidinho de fazer, pessoal. E por fim, mais um vértice. Opa. Pronto, está criado o nosso imóvel. Tá? Então, para finalizar, só tome cuidado que se vocês clicarem aqui, né, ele vai construir, ó, eu vou por engano, cliquei, ele construiu mais um polígono, né? Mais um vértice e alterou o nosso polígono. Vocês vão ter que clicar daí com o botão direito aqui, né? Se isso acontecer, deletar esse vértice. Tá? Para finalizar, vocês vão ou clicar com o botão direito, tá? Ou pressionar o F2, tá? Que nós vamos finalizar esse nosso desenho. Pronto, está finalizado a delimitação do nosso imóvel. Vocês podem agora salvar a edição, parar a mesma. Vocês podem alterar aqui, né, a cor do imóvel, né, a forma como ele é visualizado. E vocês podem verificar mais ou menos como que ocorreu a distribuição dele. Tá? Bom, vamos criar aqui mais dois campos, tá? Aqui desse nosso imóvel. Primeiro preciso, claro, que vocês não esteja, que o elemento não esteja ativo, tá? Para edição, ou seja, a edição tem que estar parada, tá? Vocês vão clicar com o botão direito, abrir a tabela de atributos desse arquivo.
Estão vendo que lá na minha tabela ela abriu gigantesco aqui, mas que ele não tem informação praticamente, esse polígono, né? Então vamos adicionar algumas informações aqui, ó. Add field. Vamos adicionar a informação de área, tá? Ele tem que ser formato double, tá? Ok. De novo, cliquei aqui, Add field. Eu vou lançar um que é o perímetro desse imóvel. Ele provavelmente vai cortar aqui a última letra, tá no nome. Ah, não, coube. Perfeito? Então, calculamos aqui a área, criamos, né, dois campos, área e perímetro. Eu vou pedir para que vocês cliquem com o botão direito em área. Eu tenho a opção aqui de calcular geometria. Então, a área, né, nós vamos calcular, né, considerando essas premissas, né, da coordenada da projeção UTM, né, e o datum sigla 2000, vamos calcular em metros quadrados, tá? Ele tem várias outras opções aqui, nós vamos calcular em metros quadrados mesmo. Ele calculou a área e vamos calcular também, novamente, em vez de área, o perímetro. Tá? Que vocês podem melhorar a representação desse elemento. Tá? Eu vou clicar com o botão direito em área, propriedades. Aqui, né, o campo numérico, eu quero somente 2 casas decimais, não preciso mais do que isso, e vou colocar aqui o separador, né, de milhar. Pronto, ficou mais fácil de entender esse número. 2 casas decimais, e aqui eu chamo o separador de milhar. Pronto, então esse imóvel tem 425.035 metros, 5 metros. E 3.127,48 metros vamos lá, de perímetro, né, desse imóvel. Ok, pessoal, salve o projeto, por favor. Do prosseguimento à aula, o que nós temos que proceder agora? Delimitado o imóvel, nós vamos fazer um recorte, tá, dessas feições aqui. Eu, nesse caso, eu agrupei, né, dessa maneira as informações, né, os arquivos rasters que foram gerados, né, a gente pode efetuar um agrupamento. Ele provavelmente deve estar assim, né, no ArcGIS de vocês. Vocês podem selecionar com Shift, selecionar todos, né, com o botão direito, simplesmente agrupar. Tá? Então, todas essas feições são oriundas do MDT. Então, e dessa maneira, vocês podem visualizar elas, né? Vocês podem apagar todas ao mesmo tempo dessa maneira. Bom, o que faremos agora? Nós vamos fazer o recorte, nesse caso da declividade em grau, para dentro do imóvel, né, do imóvel que foi selecionado, com o intuito de saber, né, a declividade mínima, máxima, média, desvio padrão das declividades do interior do imóvel. Bom, procedimento: clicar no Arc Toolbox, no meu caso ele já vai aparecer aqui ao lado. Primeira vez ele sempre demora um pouco. Aqui. Próximo passo, pessoal, é nós irmos aqui no Special, né, Analyst Tools e clicar aqui em Extraction, tá? Vai ser Extract by Mask, tá? Vamos dar 2 cliques nessa ferramenta, aonde nós vamos fazer o quê? O Input Raster é o arquivo que eu quero recortar. Nesse caso eu vou fazer a declividade em graus, né, uma ferramenta parecida com o Clip, né, e eu quero recortar a declividade para dentro do imóvel. Ele vai gerar um outro arquivo raster, tá? E nós vamos salvar, folder connections, aqui, ó, desktop, modelo digital, base digital. Eu vou gerar aqui, pessoal, uma nova pasta que se refere a imóvel, ou seja, são os arquivos raster que são gerados, recortados para dentro do imóvel. E o nome vai ser minúsculo mesmo, deck graus. Não, eu vou recortar, vou dar um OK. Ele efetuou já o recorte para dentro do imóvel. Tá? No primeiro momento, vamos fazer para declividade em graus, declividade em porcentagem, de novo, né? Extract
Special Analyst, Extract by Mask. Vou fazer exatamente o mesmo procedimento para a declividade agora em porcentagem. Vou selecionar aqui novamente o imóvel e vou salvar dentro da nossa pasta imóvel, DEC, porcentagem. Ok, de novo, ele recortou novamente. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a hipissometria, ou seja, as altitudes. Extract by Mask, hipissometria, imóvel, dentro da nossa pastinha imóvel, vou chamar simplesmente de hipissometria. Efetuou aqui também. Eu vou aproveitar, eu vou fazer um recorte também dessa área sombreada, né, para dentro do imóvel também. Extract by Mask, vai ser o sombra. Vou selecionar o imóvel e vou salvar de novo lá dentro da nossa pasta imóvel sombra. Recortei. Pronto. Para você ver se deu certo, é só desabilitar aqui o MDT. Então é o seguinte, esses arquivos que foram gerados, né, sombra, IP, DEC porcentagem, DEC graus, tá? Eu vou agrupá-los todos, olha só. Selecionei com Shift, botão direito, Group, tudo dentro de um group chamado imóvel. Vou salvar o projeto. O que eu quero agora com vocês? Bom, agora a gente consegue extrair, eu vou começar aqui com a hipissometria. Eu disse, professor, mas pô, eu não gostei das classes, ele ficou uma coisa estranha. Não tem problema. Botão direito, propriedades, simbologia. Vamos classificar ele. Eu vou dividir aqui, classify. Tá? Eu vou dividir, definir um intervalo aqui. Ele já me deu aqui de 40 em 40. Vamos ver como isso vai permanecer. Vocês vão selecionar aqui uma rampa de cores, né? Para mim está de certa forma adequado. Ok. Aqui ó, vocês podem organizar agora, botar sombras, né? Aqui para baixo, tá? Mesma coisa, hipissometria. Eu vou pedir para que vocês arrumem, né, o nome corretamente. Isso aqui vocês podem apagar, tá? Bom, aqui em Label, né, vocês podem de 11 a 40 metros, de 40,1 a 80. Pessoal, nunca as classes acima de 7, tá? Senão a gente não consegue visualizar isso. Vou dar um OK, beleza. Vou aplicar agora aqui novamente, né, uma transparência, uns 30%, e habilito aqui ó, o sombra. Aí ele dá esse efeito, né, 3D aqui, para um falso 3D, vamos chamar. Para a declividade, nós vamos executar a mesma coisa, né? Tem aqui a declividade em porcentagem. Vocês vão... No meu caso ela já estava, de certa forma, ajustada, né? Por favor, vamos dar um nome aqui, né? Clinografia, tá? Aqui eu já vou aproveitar, ó, não é em graus, tá? Me perdoem, é em porcentagem. Ou se vocês preferirem colocar somente dessa forma, também está ok. E aqui, pessoal, nós podemos estabelecer... Bom, eu vou, nesse caso de porcentagem, eu vou estabelecer somente duas classes, tá? Até 30% e acima de 30%, em virtude das restrições para parcelamento do solo. Então, as áreas com declividade superior a 30%, eu tenho problemas para o parcelamento do solo, tá?
Então eu vou indicar somente duas classes, as áreas abaixo de 30% e acima de 30%. Ok? Declividade em graus, novamente, vamos classificá-la. Imagine que 5 classes está ok, nós vamos estabelecer uma classe de 5 graus, de 10 graus, de 25, 45, ok, 5, 10, 25, não deu áreas acima, então podemos classificar em 4 classes somente. 5, 10, 25, e aqui nesse caso, o máximo de declividade que foi de 41 graus. Tá? Vou colocar de 20, porque nós não... Ó, vamos lá. 25, me perdoem, pessoal. 25 e 41, que é o nosso máximo. Tá? Ele já orienta aqui. Pronto. Essas áreas, pessoal, de 0 a 5 graus ilustram as áreas mais planas do nosso imóvel. De 5 a 10, umas áreas com um relevo, de certa forma, ondulado. De 10 a 25, um pouco mais ondulado, pega as médias vertentes aqui. E de 25 a 45 graus, tá? Nesse caso só vai até 41, indicam áreas com restrição de uso, né? Para atividades urbanas, né? Normalmente atividades somente são permitidas atividades agro-silvipastoris. Então vocês terão um problema para suprimir a vegetação dessas áreas e vocês têm que repassar essa informação para o proprietário do imóvel. Tá? Aqui eu vou entrar novamente, só vou indicar que essas áreas aqui estão abaixo, né, de 5 graus, de 5,1 a 10, de 10,1 a 45, e aqui de 25 até 41 graus. Tá? Então essas são as nossas áreas de restrição. Igualmente vocês podem colocar, né, acrescentar sombreamento, né, como na outra clinografia também, sombreamento, tá? E quando a gente habilita a sombra, a gente visualiza por baixo. Aqui essa falsa visualização em 3D. Bom, o importante da gente ter recortado as informações, pessoal, é o seguinte. Tá? Quando você... Aqui você já tem um quadro estatístico, ó, nesse caso da hipissometria, as altitudes. Quando nós vamos efetuar a classificação, vocês podem notar que existe esse quadro aqui, com as estatísticas. Então eu tenho uma elevação mínima de 11, máxima de 195, né, uma média de 84 metros e um desvio padrão de 57. Então essas informações aqui são essenciais e devem constar no relatório, né, das características desse imóvel. Né? Então nós temos aqui também a clinografia, né, com as duas classes. Vocês podem visualizar aqui, ele vai me dar a clinografia em porcentagem, né, mínima de 11%, máxima de 88%, média de 27% e um desvio padrão de 19%. Tá? E na clinografia em graus, tá? Aqui nós vamos colocar porcentagem, né? E aqui em graus. E na clinografia em graus, novamente, vocês têm aqui um mínimo de áreas muito planas, né, 0 grau praticamente, 41 o máximo, né, uma média de 14 e um desvio padrão de 9 graus. Tá? Tanto a média quanto o desvio padrão, pessoal, ela é visualizada ou representada na mesma unidade aqui. Se for em graus, ela vai estar em graus, porcentagem em porcentagem, e se for no caso da altitude, em metros igualmente. Ok, tem uma outra ferramenta que eu quero, uma outra situação que eu quero mostrar para vocês. Vocês clicando com o botão direito aqui nessa parte em branco da barra de ferramentas, 3D, né?
Analyst. Vocês vão selecionar aqui, pessoal, por exemplo, a ipsometria, tá? Desse nosso modelo aqui, né? Essa ipsometria. Opa, deixa eu apagar a clinografia. Essa ipsometria, vocês vão selecioná-la aqui. Uma ferramenta muito legal é isso daqui, ó. Vocês podem gerar aqui curvas. Vocês clicando aqui, eles vão gerar a linha de isovalor, ó, uma espécie de curva de nível. Calma que ele está gerando, tá devagar. Bom, não gerou, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, o que eu queria mostrar na verdade era essa ferramenta aqui, de interpolar uma linha. Vocês podem efetuar um perfil topográfico do terreno. Em 2 cliques, ele confecciona a linha e vocês conseguem visualizar aqui, ó, um perfil do terreno, nesse caso, né, o corte. Ó. Vocês conseguem dar 2 cliques aqui, editar, né, o título. Perfil topográfico, né? Aqui embaixo tem o subtítulo, né, vocês podem colocar referente a imóvel. Bom, não há necessidade. A legenda não dá para deixar. E aqui o que interessa é o seguinte, ó, nos eixos, né? O eixo à esquerda, então nós vamos colocar aqui altitude. Em metros. E embaixo, distância em metros. Então, ok, pronto. Então nós temos um perfil topográfico. Vocês podem, ó, né, aumentar ou diminuir, expandir ele desta maneira. Tá? Vocês clicarem com o botão direito novamente, vocês podem exportar isso daqui como um JPEG, né? Ou bom, aí vocês têm inúmeras opções aqui. Vocês podem exportar os dados, que é legal, né, desse perfil, em texto, em HTML, mandar direto para o Excel, né, incluir, né, algumas opções aqui para exportação, o tipo de campo, né, tipo de objeto que vai delimitar. Enfim, nesse caso eu sugiro vocês exportarem, tá? DPI, botar aqui 200 DPI. Save. Salvar aqui na área de trabalho aqui. Perfil topográfico, ok. Ele aparece aqui para mim o perfil como ele foi gerado. E vocês podem adicionar ao relatório. O que é interessante constar no perfil, né, é vocês identificarem posteriormente o corte, né, de A, por exemplo, A1, de 1, A2, 1, tracinho do 1, então, de 1. Vocês podem também dar 2 cliques aqui, tornar esse objeto um pouco mais visível, botar com uma cor distinta da cor do imóvel, talvez um azul, né? E eu gostaria que vocês efetuassem agora uns 3 perfis transversais também ao imóvel. Ó. 2 cliques, selecionar aqui o perfil, ok, ele me gerou um outro perfil do imóvel, né? Nesse caso aqui, ilustrando de norte, né, para sul. Então vocês vão ter que indicar de alguma maneira aqui depois do relatório que esse aqui é de norte para sul. Tá? Vocês vão dar o título do gráfico, perfil topográfico norte e sul, talvez. E efetuar mais alguns perfis, ó. Gerar um outro gráfico. Então a gente pode colecionar uma série de gráficos aqui. E um terceiro. A gente percebe, claro, esse aqui ficou muito pronunciado assim em função da escala, né? Está variando aqui de 19 a 27. O primeiro aqui de 140, 150 a quase 180. O ideal seria vocês padronizarem a escala. Pessoal, com os gráficos, vocês vão gerar uma série de gráficos, vocês conseguem resgatar eles aqui, ó, tá? Todos os gráficos gerados, tá?
Nesse caso tem uma série de gráficos aqui. Eu vou tentar padronizar. Vocês estão vendo que a amplitude aqui de altitude é diferente, então ele dá uma impressão que isso aqui é muito pronunciado, que é um vale gigantesco, e na verdade não, isso aqui tem 6, 7 metros. Vocês vão ter que clicar com o botão direito, propriedades, né, avançadas. Aqui no eixo X, tá, nós vamos configurar aqui de mínimo, tá, ele está para automático. Não, eu vou mudar, o mínimo vai ser 0, tá? E o máximo desse aqui vai ser em torno de 180. Tá? Vocês vão fazer isso para todos os gráficos, ó. Tá? Esse aqui foi o primeiro perfil, né, de como que ele permaneceu. Para todos esses nós vamos fazer isso. Propriedades avançadas, tá? O eixo à esquerda, né? Mínimo vai ser 0, tá? E o máximo, de novo, 180. Ok, ó. Você vê como engana a visualização como estava antes e como ela deve aparecer em comparativo com os demais. Esse último também, à esquerda, né? Mínimo de 0 e máximo de 180. Beleza, agora sim há a possibilidade de eu comparar esses três gráficos. E tentem, por favor, deixar todos eles, na hora que vocês forem exportar, com a mesma dimensão, praticamente ilustrando as mesmas distâncias. Então agora há a possibilidade da gente visualizar o gráfico perfil 1, né, no meu mapa, o perfil 2 e o último perfil. Outra possibilidade é o seguinte, vocês clicarem com o botão direito, adicionar no layout esse perfil, segundo gráfico, adicionar no layout, e o terceiro gráfico também adicionar no layout. Eu vou fechá-los agora, tá? O perfil longitudinal também. Eu vou fechar, vou botar a barra aqui para cima, 3D. E agora o que vocês têm? Vocês têm o mapa de vocês com os três perfis, olha só. Esse é o perfil mais elevado, esse é o perfil intermediário. Claro, vocês podem redimensioná-los sem problemas, né? Tentar deixar eles 2 cliques, né, do mesmo tamanho, tá, pessoal? Nesse caso 6x4, vamos tentar estabelecer esse padrão, ó, para eles representarem exatamente e aí vocês podem construir, né, aqui com flechas, né, ilustrando, por exemplo, esse perfil se refere a esse daqui, dar aqui, ó. Tá? Bom, aí vocês vão ajustar da melhor maneira possível, mas o que é legal é que vocês adicionam a legenda da ipsometria e adicionam ainda informações, né, do perfil topográfico.